Olá pessoal, bom dia. A gente está começando aqui nosso nono workshop sobre atributos, né? É um conjunto de ações que a gente está fazendo ao decorrer desse ano e através de um cronograma montado. E hoje é um assunto que eu gosto muito, um assunto que depois que a gente desenvolveu esse recurso no RP, a gente se tornou, né, uma das empresas de software que o hall das empresas que permitem nosso cliente evoluir a ferramenta, né? Então nós estamos nos halls das grandes empresas de software, né? Então o atributo é o nome que a gente deu para você criar qualquer campo na tela, você criar uma tela nova, né? Então isso é o nome que a gente dá para esse recurso, tá? Falando rapidamente aqui, o nosso sumário de hoje é muito tranquilo, a gente vai ver que é tudo visual, né? Então pouquíssima programação, então é muito tranquilo de estar usando esse recurso no seu dia a dia para principalmente adaptar a sua realidade, o sistema, né? Essa é a vantagem, aquele campinho, aquela informação que você gostaria de guardar, agora é possível, tá? Então a gente vai falar do curso, a gente vai criar um campo dinâmico, a gente vai criar uma tela dinâmica, depois a gente vai montar uma máquina, é o que entra um pouquinho de programação, que é esse item 2.4 aqui, que é como que a gente vai extrair dados desses caras aqui de cima, né? E campo informativo resgatando da macro. A gente vai ver como que eu crio também informações para consolidadas, né, onde eu mostro em tela uma informação que eu extraí de algum lugar. Então é um campo que a gente diz que é um campo que é somente leitura, a gente só consegue ver, eu não consigo imputar informações nele, né? Então isso aí é uma coisa muito legal que a gente vai ver hoje, né? Então, para quem eu costumo dizer toda início, né, e reforço, esse workshop é aberto para todo mundo, depois é disponibilizado no YouTube por tempo indeterminado, né? Então isso aí é um material que a gente está construindo para sempre estar sendo consultado a qualquer momento por colaboradores da MITS que querem aprender mais, querem desenvolver dentro da empresa, querem desenvolver para nossos clientes, né? Então, esse curso, esse item é para você. E também para clientes que têm setores de TI. A gente tem muito cliente de grande porte que já tem uma equipe interna, né? Então é muito importante eles estarem acompanhando. A gente está no nono módulo, né? Então já tem bastante conteúdo aí para esse time interno já poder usar a nossa ferramenta para evoluir as necessidades ali do dia a dia, né? E também estudantes da área de tecnologia, porque eles vão lidar aí com muita análise, eles vão lidar com programação em cima do RP, né? Então aguça ali o mundo da tecnologia e da linguagem de programação e tudo que está a esse redor, né? Então, meu nome é Rodrigo Maxwell, eu estou aqui fazendo esse acompanhamento desde o início, né? Então, a gente está previsto aí até início de janeiro com vários encontros, então é muito satisfação a gente estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência. A gente está há 15 anos na frente da MITS, né? E a gente já está com projetos no Brasil todo e agora aqui nos Estados Unidos, onde a gente atende algumas empresas e com um projeto do negócio estruturar para atender outros países também, não só os Estados Unidos, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aí a gente vai compartilhar com vocês esse conhecimento da vida, né? Que antes eu tinha uma frase que a melhor escola
é a escola da vida. Então a gente vai passar um pouquinho o conhecimento que a gente teve nesse longo tempo aí, são 15 anos na frente da MIT, mas 7 anos em empresas de grande porte, né? Então a gente está falando de 22 anos de experiência que a gente está trazendo, é um pouquinho de tempo, né? Então esse é o cronograma, todos esses cursos aqui, ó, já foram vistos, né, nessas datas, estão disponibilizados. Se você colocá-los no YouTube, esse nome você vai encontrar, né? Então tá público, o link não é privado, o link é pesquisável, né? Então são assuntos bem legais. Então a gente chegou aqui, ó, até que chegamos no atributos. O atributos, como eu falei, é criar campos e telas novas, tá? Então é onde a gente vai demonstrar essa ferramenta bacana demais de criação. Vamos lá. Então vem a provocação, vocês sabem que eu gosto muito de fazer perguntas para a gente ter um norte, né? Esses dias eu cheguei em um cliente, ele estava, isso é real, um caso real, né? Ele estava assim, pô, Rodrigo, eu sou uma oficina, eu queria ali na tela de venda colocar um campo do seguro, né? O seguro do carro, quando que vence, qual a seguradora do carro. Aí não tem esse campo em tela, não vai ter, é uma coisa muito específica, né? Por mais que a gente atenda a loja de oficina, oficinas em geral, isso não vai ter, mas através do atributo você cria, né? Outro dia também cheguei em um outro, falei assim, Rodrigo, agora eu vou qualificar meu fornecedor. Como que eu faço isso? Eu preciso agora desenvolver um módulo de ISO, onde eu vou colocar vários indicadores ali no fornecedor para saber se ele tem algum tipo de não conformidade, que isso e aquilo, tal, começou a criar. Aí também a gente vai resolver esse problema na demanda do atributo, né? Então, tá, teve um outro caso também real. O cliente queria mais ou menos uns 20 ou 30 informativos do cliente, né? Ele queria colocar o prazo máximo, o maior prazo que o cliente comprou, prazo médio, a maior compra, a menor compra, quanto tempo que ele não compra, enfim, uma série de coisas a gente também resolveu através do atributo que eu vou mostrar para vocês. Então, o RP, gente, da MITS, ele não é um RP ali só controle robusto, onde a gente realmente preza os valores, os relatórios todos baterem em centavos, é o que a gente sempre defende aqui, né? Que uma solução robusta ela precisa ser estável, ela precisa os números estarem corretos, mas elas também precisam da liberdade, né? Então o conhecimento, o grande aprendizado de hoje é essa liberdade que a gente vai dar, que a gente proporciona, né, para o nosso cliente, e é o que a gente na verdade diferencia do mercado, né? Essa é a grande questão, porque ter um software que emite nota, pronto, para que você vai ter o RP da MIT? Não esquece, não precisa do RP da MIT. A emite nota virou um commodity para a gente. Inclusive, a gente está no processo de migração do RP todo para a web, né? Boa parte dele já mas aí ele vai vir para a web com essa questão aí de nota 100% gratuita, um gerador de nota à vontade, porque nota, gente, não resolve. Você precisa ter um software que vai te reduzir custos, você precisa ter um software que vai te dar esse tipo de liberdade de criação para você customizar para a sua realidade, né? E isso são poucos, né, profissionais de tecnologia que têm essa maturidade, que têm essa capacidade de construir, né? Então é isso que a gente está entregando, liberdade. Então hoje vocês vão ver que é muito mais do que um software, é uma empresa, é um software, é um sistema que realmente faz ali a diferença na operação do dia a dia, né?
Então vamos começar na prática, né? Então eu já estou com o RP aberto. A gente sempre trabalha com rotina, né? Sempre a gente vai falar aqui rotina tal, né? Então o sistema tem mais de 1.500 rotinas, então é muito importante vocês trabalharem por rotina, é essa forma ideal, né? Esse negócio de menu é coisa do passado, até o próprio Word aqui, ó, você vê, ó, em telas, eles já não é bem uma rotina, mas eles trabalham já de uma forma mais com esse tipo de toolbox aí mais ampla, né? Porque o menu é muito desconfortável você encontrar ele. Então, em cima disso, a gente construiu o RP também, adaptou, né? Ele nasceu como menu também através de rotina. Então, a rotina 395 é lá que a gente vai criar. Então, eu já criei uma aqui, ó. Data de alvará, eu botei aqui, ó, marcadinho, data de alvará do bombeiro. Então eu amarrei a tela de fornecedor, que é o setor, né? Então data do alvará é amarrado ao fornecedor, beleza? Ah, mas data tem que ser do tipo data. Então você fala que vai ser do tipo data, bem tranquilo. E informa se é obrigatório ou não. Olha que legal, ele entra na regra de negócio da tua empresa. Porque para mim isso, eu sou uma empresa que acho que a data do alvará do bombeiro é crucial para o cadastro do fornecedor. Então eu vou mantê-lo ele obrigatório porque quando o usuário tentar cadastrar ali, ele não vai conseguir, vai estar bloqueado para ele salvar se não informar esses dados. Então isso é muito bacana, né? E é do tipo normal. A gente vai conhecer hoje o normal e o personalizado. O avançado nós vamos conhecer no treinamento que a gente vai falar de do Meets Open, né, onde você constrói telas. Aí já é uma programação, é você programar a tela mesmo, fazer lógica, fazer o while, conexão com o banco, tal, e colocar essa tela dentro do RP, né, como que funciona, né? Então você vai para a plataforma de programação, desenvolve ela, desenvolve do jeito de linguagem que você quiser, né? Então isso aí que é bacana. Então a gente vai ver um avançado nesse momento que a gente for desenvolver lá nesse outro ambiente de desenvolvimento. Hoje é mais, que eu digo assim, visual, mais friendly, né, a programação. Né? Você vai ver que é arrastar controle, mudar um campinho ou outro, então não é complexo. Beleza, então o que a gente viu aqui? Ó? Que eu criei um campo novo do tipo data. Então, cada setor é uma tela, tá? Eu botei o setor fornecedor aqui. O que acontece? E no cadastro de fornecedor, a gente vai acessar ele, vai ver aqui, ó, definir atributos, e aí abre a tela, eu seleciono o campo aqui informado já com a data. Eu não consigo salvar esse fornecedor se não tiver isso. Agora vamos fazer o seguinte, eu deixei aqui, ó, tô com duas telas, tá, gente? Tô com a cola na tela direita, e eu criei aqui uma ideia de ações que a gente vai fazer. Primeiro eu vou mostrar na prática essa do fornecedor, tá? Então eu venho aqui, ó, no cadastro do 395, que é atributos, que é a minha rotina. Então ele carrega ali e como a gente já sabe, ele vem a informação já toda paginada, 1 a 1, essa tela aqui a gente já conhece. E eu vou direto naquela tela ali, clica em procurar para achar a tela. Seriam vários atributos já cadastrados, né? O alvará do bombeiro, né? Tá aqui cadastrado. Eu tenho a informação toda bonitinha, né? A data, o que é obrigatório e o nome. Essa informação, se eu for lá na rotina fornecedor, que é a rotina 32, o que acontece? Esse campo já está lá. Onde? Lá em mais, definir atributos. Então tá aqui, ó, alvará, corpo bombeiro. Se eu posso alterar, mudar a data, fazer a forma que eu achar mais conveniente, tá? Certo? Então, se eu vim aqui, ó, vou salvar esse outro fornecedor. Vou salvar aqui. O que que acontece? Ele não deixa, tá vendo? Como eu criei o campo depois de estar cadastrado, ele vai abrir a tela, vai mandar a gente colocar, ó, esse cara aqui vai vencer no dia 20, no dia, sei lá, no dia 26/8/2030. Pronto, coloquei isso aqui
né? E dei OK, o dado está salvo, né? Quando eu precisar buscar ele, mais definir atributos, né? O atributo está saindo fora da tela porque ele está indo para outra tela, mas é assim, ó, tá? Definir atributos, tá ali, ele tá com a informação quando eu quiser buscar e extrair à vontade, né? Então, muito simples, você viu que é muito tranquilo. Mas vamos supor que eu precise também cadastrar um fornecedor, alguma informação. Aqui, eu estou atualmente nos Estados Unidos e o CNPJ da empresa que chama EIN, é EN, né? Então a gente precisa, é um campo que é específico dos Estados Unidos, não tem no Brasil, né? Então, pô, como que eu resolvo se essa empresa tem uma filial nos Estados Unidos, né? Então, eu posso vir aqui, como simplesmente é o fornecedor mesmo, vou escrever aqui, ó, EIN, esse é o nome mesmo, tá, gente? O setor é 4, que eu sei, né? Já conheço esse fornecedor, e eu vou dizer que ele é do tipo número inteiro, não vai aceitar letra. Então, defino o tipo, cadastrei, salvei. Não vou dizer que é obrigatório, porque nem todo fornecedor... Aí entra um pouquinho de lógica, tá? Nem todo fornecedor tem uma filial aqui nos Estados Unidos, né? Então, não preciso tornar obrigatório. Então, tem que envolver isso aí, é muito importante, tá, gente? Aí, o que acontece? Eu venho e faço o mesmo esquema. Quando eu venho aqui em mais, definir atributos, já aparece aqui as duas informações, uma está salva, já aparece listado, e a outra ainda não, né? Então, 32323434. Pronto. Tá aqui a informação. Então, eu tenho um alvará, tenho o EIN dele, né? Então, eu tenho um campo ali dinâmico, salvo. Então, toda vez, esse outro cliente aqui, esse outro fornecedor não vai ter, vamos supor que ele não tem, e não vai me impedir de salvar, porque não é um campo obrigatório, né? Então, essa é a dinâmica. Se eu volto no anterior, ele tem ali a informação tranquilamente para eu tomar uma visão, uma decisão, né? Então, é muito simples, é muito fácil a gente criar campos novos lá nos cadastros. E eu tenho N lugares, tá? Deixa eu fazer um novo aqui, ó. Olha quanto lugar que eu posso distribuir meu campo, né? Então, é bastante tela, é bastante informação. Na tela de venda, tela de ocorrência, fornecedor, contrato, colaborador, cliente e por aí vai. Então, é muito aberto, né? Então, a gente tem muito cliente aí, principalmente, né, esses clientes que querem ali na venda tratar alguma informação, colocar algum dado, está resolvido. Agora é só ser feliz, né? E colocar os dados que precisa. Agora, a gente vai falar um pouquinho da tela de visual, né? Como que é construir uma tela mesmo, né? Então, a gente criou um campo que ele vai listar, né? Se eu tiver 20, 30, ele vai listando ali os campos. Mas eu quero organizar bonitinho, quero botar um do lado do outro, colocar a label, fazer uma explicação e tal. Aí a gente já vai para a tela de criando uma tela dinâmica, que também é na rotina 395, como eu falei, a gente só vai marcar como personalizado lá, e aí a gente vai ter a opção. E eu trouxe para vocês um exemplo aqui, né? Eu criei, né, aqui na 395, coloquei aqui, ó, dados da Anvisa, né? Então vamos supor que isso também eu amarrei como fornecedor ao fornecedor aqui, tá? E essas informações estão especialmente definidas para vir lá no cadastro do fornecedor. E é um conjunto de informações. Então, quando eu selecionar, você viu ali que eu seleciono, ele lista. Mas aí, agora com a tela, eu vou construir a tela e posicionar os controles. Mas para isso, gente, eu boto o primeiro nome, coloco aqui, ó, o setor, coloco se é personalizado ou não, coloco se é resposta única ou não. Isso é muito interessante, essa questão da resposta única. Por quê? Imagine, dados da Anvisa é 1 para 1, né? Então entra um pouquinho de lógica, de análise, né? Então por isso que vale esse curso é direcionado a pessoas que têm lógica e programação. Por quê?
essa informação vai variar. Eu tenho esse fornecedor vai ter um dado da Anvisa ou ele vai ter vários dados da Anvisa, né? Vamos dar um exemplo melhor vamos tirar a Anvisa. Vamos botar dados dos sócios. Os dados do sócio é 1 para N, porque eu posso ter nome, telefone e e-mail de um sócio, nome, telefone e e-mail de outro sócio, nome, telefone e e-mail de outro sócio. Então é variado. Então quando a gente fala 1 para N, é um termo que a gente diz que o dado ele tem várias informações, eu não tenho uma apenas. Então isso a gente chama de 1 para N. Então o que faz eu poder fazer uma série de cadastros é apenas um marcador assim, ó, resposta única. Olha, sistema, quando você abrir a tela, você não vai deixar o cara cadastrar mais de um dado da Anvisa. Nesse caso aqui vai, né? Porque tá marcado, não está marcado. Mas é até errado, não é muito comum você ter mais de um dado de Anvisa, né? Então eu criei dados de Anvisa de uma forma bem aleatória, né? Nem tem muito a ver os campos, mas pensando assim, então o fornecedor ele vai ter um registro lá na Anvisa, que é um órgão que faz a gestão aí de medicamentos e várias coisas aí no Brasil, né? Então são campos que eu nem sei se tem lá, mas eu coloquei para a gente fazer o exemplo aqui. Eu estava montando ontem a aula e criei como exemplo para ter conteúdo no nosso material de apoio, né? Então aqui, ó, basicamente o que eu criei? Esses campos de cima já vêm automáticos, tá? São campos internos. O que eu criei foi descrição, como se fosse uma descrição ali, a data do alvará da Anvisa e o transportador. O transportador em especial, eu coloquei do tipo pesquisa. Isso que é maneiro. Aí você começa a ver, cara, como que é fácil. Tem a pesquisa, é exatamente isso, ó. Campinho, lupa e o texto, né? Então isso facilita e faz o que? Relacionamento entre tabelas, gente. Então isso para depois eu extrair o dado é muito tranquilo, né? Você vai ver como que é fácil. Depois de definirmos os campos, devem definir o grupo que irá visualizar os dados, que fazem parte do controle de segurança que o RP preza. Nota isso aqui, ó. Aqui, ó, a abinha aqui é o grupo disponível. Esses dados da Anvisa, essa tela, né? Como que funciona o RP? Tudo por critério de permissão, né? Então a gente tem uma série de controles de permissão aqui, tudo dinâmico, né? Então a permissão eu tenho a nível de tela, vamos supor aqui, ó, cadastro de ajudante. Aqui é se eu posso entrar na tela ou não, ou seja, se ela lista aqui na rotina, beleza? Se eu desmarco, ele nem lista, fica até mais leve, porque é tudo dinâmico, né? Então fica clean a informação. E dentro dessa tela as ações que eu posso fazer. Olha que legal, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, na tela de segurança, a gente está dizendo isso, ó, cara, esse cadastro ele vai ficar disponível para quais grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo XPTO, porque você cria os grupos, né? Já vem com alguns padrões, mas quais você vai estar disponível? Porque às vezes é uma informação, ainda mais com LGPD, que você tem que manter ali confidencial, uma informação que não é interessante a gente estar abrindo para todo mundo, né? Então você vai lá e cria teu campo lá e imputa ele e só pessoas restritas vão poder ver o conteúdo. Olha que bacana, olha a segurança e robustez do negócio, né? Então a gente realmente pensa no detalhe da coisa. Vamos lá. Então, com base nisso, a gente vai agora fazer o que? A gente vai ver a rotina 395 e vai procurar esses dados da Anvisa para vocês verem como que é simples, né? Depois a gente vai construir um. Eu tô com minha cola aqui, dados da Anvisa que eu criei ontem. Até marquei depois como resposta única, porque realmente não fazia sentido, tá? Tá vendo aqui os dados, legal, mas onde que posiciona esses controles? Aí eu fiz um formulário aqui, ó, visual.
Olha que legal, eu coloquei uma table, né, aqui. Quando eu clico, já aparece todas as propriedades aqui do lado. Quando eu clico aqui no controle, todas as propriedades do lado. Eu poderia, vou fazer uma brincadeira aqui, ó, rapidamente, eu puxar aqui transporte. Aí eu vou botar aqui, ó, clicar label, explicação. Aqui, explicação. Então aqui, ó, apenas número. Aí você escreve aqui apenas nome. Não, sei lá, está, fica na parte superior X, né? Aí eu coloco ali como se fosse um informativo aqui do lado, né? Então você brinca ali com os dados, né? Posiciona ele onde ele quer e salva. Aí é uma tela, gente. A gente passou a ter dentro da ferramenta, um construtor de tela, muito simples, visual, né? Então a gente vai construindo os dados, vocês vão ver. Agora vamos vir lá para o cadastro de fornecedor agora na rotina 32 e vamos ver como que isso aparece lá. Eu venho aqui em mais, de novo, definir atributos, né? E aí, lá em personalizado, ó, ele constrói na hora e já tem informação salva. Ó. E eu não consigo botar mais de uma informação, né? Então fica ali interna. Então tudo que eu construí na posição que eu construí, ó, tá bonitinho ali. Então isso aí foram informações que eu coloquei ontem desse fornecedor. Então você acabou de construir muito rapidamente uma tela e a gente vai fazer isso na prática. Olha a tela de transportador, já está toda programada aqui para pesquisar transportador. Olha que legal, isso é mais maneiro ainda. Você não precisa ficar programando, lupinha, nada. Lá, eu acabei passando rápido no transportador. Vamos lá no atributos, né? Rotina 395. Quando eu venho aqui eu marquei ele como tipo pesquisa, né? E aí, dá uma organizada. E quando eu clico nele, aparecem as propriedades. Né? Eu simplesmente tive que colocar algumas informações, tipo o nome da pesquisa. Esses aqui são os campos, digamos que eu falo que a gente envolve um pouco de programação, né? O código de retorno, que é o código que vai vir para esse campo. A query, ó. Nota que esse código é o que está aqui dentro dessa query. Deixa eu abrir para vocês, para ficar aqui ó, no bloco de notas. Olha que legal. A query, ó, a gente viu isso na aula 1, tá? A gente já entende o que é query, como que monta essa estrutura, né? Alias, vírgula, né? Então aqui a parte dos campos que eu seleciono. Então é isso que ele está pedindo aqui, ó, cara, me fala aí quais campos e me fala aí qual tabela. Olha que legal. Me fala também o where, né? A condição, velho, só ativo H1. E a gente também viu na aula 3 o que representa o ativo H1, né, no RP, que são os itens que estão ativos, que não estão excluídos. Porque no RP nada se exclui, no RP tudo é feito. E quando o usuário, de uma forma que quando o usuário exclui, vai para a lixeira, o usuário não vê mais. Mas numa catástrofe, os dados estão ali, a gente consegue fazer ações e recuperar, né? Então é interessante sempre filtrar para os ativos, senão vai vir o que está excluído, né? Então, e aqui eu ponho a query completa, que é o campo que vai retornar, né? Essa informação aqui, ó, a query completa, que a gente também sempre no final com igual, que é o que o sistema entende, essa estrutura, né? Ó, seleciona o campo que vai preencher o campo de lado de cá, da tabela tal, onde o campo seja igual ao que está vindo de fora. Então, assim, a gente sempre vai manter o igual, que é a estrutura do sistema. Isso aqui eu posso fazer join, eu posso fazer o que eu quiser, tá, gente? É muito tranquilo. E o join e essas informações não são palavras estranhas, né? Palavras que a gente viu nas aulas, nesse caso aí foi, se eu não me engano, na aula 1 também a gente viu no join. Então busquem lá informações da 1 que a gente a gente explicou, fez vários exercícios, foi muito legal. Mas beleza, então aqui ó, transportador é o campinho que aparece lá em cima. Eu vou botar transportadores, né? Botar ainda um S maiúsculo.
Vocês verem. Aí eu vou salvar, só para você ver como que é dinâmica a coisa. Aí se eu for lá para usar o formulário, definir atributos, eu venho aqui, ó, personalizado, a telinha que eu quero, tá ali. Quando eu pesquiso, é o campinho que aparece aqui em cima, tá vendo? Então é tudo dinâmico, você constrói no lugar e aqui a mágica acontece, muito simples, muito rápido, muito tranquilo, né? Então, e todas as funcionalidades que a gente conhece do filtro estão aqui, né? Então você abre a tela de pesquisa padrão, que a gente chama internamente de um componente, e esse componente ele é reutilizável nessa ação visual do usuário, né? Bacana demais, né? Eu gosto particularmente demais do atributo, porque se a gente explora ele bem, eu tenho um cliente que pegou a tela de contrato, ele construiu muita informação, quase um RPzinho de gestão do negócio dele que o sistema não tinha. Ele construiu ali, ali a gente até gera contrato automático, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, que é a parte do template, que é a integração com o Word, né? Então, isso é uma ferramenta demais, que ele criou o campo, preencheu o campo, quando ele aperta o botão, o contrato dele já sai automático. Olha isso, que bacana. Sem precisar programar praticamente nada. No code, sabe? 100% no code. Então, é muito bacana e eu, particularmente, me sinto muito feliz em estar proporcionando essa liberdade para nossos clientes, né? Então vamos criar aqui, eu estou na minha outra tela aqui com os campinhos que eu vou fazer a outra tela, tá? Então eu vou criar aqui, eu criei uma ideia aqui, em cima até essa semana, né? Teve, não me lembro quem, alguém me falou, Rodrigo, o sistema faz gestão de qualificação do fornecedor para ISO, não sei o que. Eu falei, ó, faz, é só usar a parte de atributos, né? Aí eu já estava já pensando, ó, vai ter aula semana que vem, então eu já vou mostrar lá na hora, né? Então, é por isso que é muito fácil. Ah, faz tal coisa, eu consigo controlar tal coisa? Consegue, você constrói, muito fácil. Ó, começa a contar aí, ó, a gente vai gastar menos de 5 minutos para construir três campos. Eu vou ter aqui, ó, data da última avaliação, entrega no prazo, a acuracidade, tempo de resposta do chamado. Eu vou, eu vou eu vou colocar isso como uma resposta não única, onde a gente vai avaliar e depois ter o perfil desse cara de tempos em tempos, tá? Então vamos lá, vamos criar um novo. Vou dizer que é já tipo avançado, né? E vou colocar aqui, ó, qualificação. Qualificação. Então, qualificação, desculpa. Vou colocar também o nosso amigo fornecedor, né? Então a gente está tudo direcionado para ele. Botar para personalizar avançado, como eu falei. Já que eu cliquei aqui sem querer, isso aqui, gente, é muito maneiro também, tá? Ele está listando todos os campos do fornecedor. Ó. Isso aqui é a parte interna. Ele tem uma engenharia que ele vai lá dinamicamente, busca todos os dados da tela para você fazer alguma amarração para o avançado. A gente vai ver isso lá na página do Meets Open. Então eu quero que uma informação que está em um campo, por exemplo, do site, faça alguma coisa, alguma regra para uma determinada gatilho da tela, ação da tela, né? Melhor dizendo. Então você consegue construir. Isso é irado demais, muito massa, né? Mas exige aí uma programação mais robusta. Você vai programar a linguagem que você quiser, né? C Sharp, VB, Delphi, enfim, você escolhe lá, você programa, aí tem umas questões que você faz o input você importa, né, a biblioteca do RP, e aí começa a ser feliz e construir, né? Pra você ter ideia, a gente tem um sistema todo feito com Meets Open, né? Aqui, inclusive, a gente fez interno, que é o nosso sistema, são dois, né? Não, são vários, né, na verdade, mas tem dois que são bem grandes, um é o sistema de conciliação de cartão, né, cartão de extrato bancário, desculpe. Nosso sistema de conciliação de extrato bancário é todo feito no Meets Open, né? E nosso sistema de CTE, né, de emissão de conhecimento de frete, todo feito no Meets Open. Olha que legal, né? Então, e são sistemas que
estão abertos, né? Você pode entrar ali e mexer, né? Então, enfim, tem outros também. A gente tem até sistema que a gente fez no Meets Open. A ideia é até ter futuramente um Meet Store, né? Onde o cara pega uma imagem em SVG e transforma em JPG, né? Então ele tinha necessidade, ele criou a rotina dele aqui e puxa um determinado link, ele já vai lá e busca. Nada a ver com RP, né? Mas o cara é um cliente de RP, tinha essa necessidade, então ele queria deixar dentro do RP, então ele foi construiu, né? Então tem muito sistema dentro do RP assim, o sistema de gestão de bateria todo é feito assim também, com Meets Open, né? Então é bem legal. Mas vamos lá, vamos voltar para a luz, que isso aqui é assunto para depois, só abrir um parênteses que eu cliquei errado. Vamos para o personalizado, beleza? Então eu vou salvar aqui. Primeira coisa, ele cria sempre esses campos internos, né? São campos de controle dele. E o que nós temos aqui, ó? Então a gente vai criar 3 campinhos, né? Avaliação, data avaliação. É a data que eu estou. Vou bater. Data a avaliação é do tipo data, beleza? Show de bola. Vamos colocar também entregou no prazo. Entrega prazo. Vamos botar do tipo bit, né? Sim ou não? Beleza? Tá. Lembra que eu falei que era obrigatório? O outro, quando é atributo, é aqui porque é 1 para 1, né? Aqui não, aqui é nível de campo. Eu vou dizer se é ou não obrigatório esse campo, tá? A data da avaliação, vou dizer que é obrigatório, tá bom? Fica aí combinado. Entrega no prazo, papapá. Vou botar aqui. Entrega no prazo. Vamos colocar mais um campo aqui, a acuracidade. Eu vou botar em botar real, para vocês entenderem aqui, que é qual o percentual de acuracidade que esse cliente está tendo, quando esse fornecedor está tendo quando eu faço algum tipo de auditoria lá nele, né? E tempo de resposta. Resposta. Então eu vou fazer que é um para N, vou botar aqui em dias, tá? Então eu vou botar inteiro, beleza? Tá. Então botei só alguns campinhos aqui, nada de muito e salvei. Aí o que acontece agora? Tá, uma coisa importante, esse aqui a fórmula também é uma outra parada legal que eu posso executar fórmulas para preencher meus campos, né? É uma coisa interessante, que é o if, né? Se tal coisa acontecer, preenche com isso, né? A gente vai ver isso também lá quando for falar de Meets Open, tá bom? Eu vou dizer que esse cara aqui tá grupo só administrador, outro grupo não vê essa informação, só administrador, para vocês começarem a ter a questão da organização e a segurança. A gente sempre tem que pensar nisso, tá? Então, beleza. Criei o campo, né? Ele não vai para nenhum lugar até eu montar a tela. Aí, com os campos criados, eu vou criar a tela aqui. Olha como é fácil, gente. Eu vou começar aqui a data. Tá vendo que tem um maisinho? Eu cliquei, ele sai da tela. Aí eu vou posicionar. Cliquei aqui. Mas data avaliação assim, meio estranho, assim, tá muito grande. Aí eu posso vir aqui e diminuir ele. Eu boto o tamanho que eu quiser, beleza? Que é o edit e o height dele, né? Vou botar aqui, ó, 100. Né? Um pouco de programação que tem no sistema. E eu vou botar uma label também, ó. Data que você avaliou. Beleza? Então vou organizar também aqui, ó, que é para ter uma ideia assim, ó, pô, essa informação é do dia tal, beleza? Vou colocar aqui também se entrega dentro do prazo, um campinho aqui também, olha que legal, entrega dentro do prazo. Então a gente precisa colocar o len dele, deixa eu colocar aqui o len dele 1, beleza?
porque essa informação aqui não é desse controle. Deixa eu botar aqui, ó, beleza. Entrega dentro do prazo. Entrega do prazo. Esse controle aqui, deixa eu ver aqui, ele não tem essa informação, mas eu acho que não vai ter problema. Deixa eu salvar aqui. Se ele vai, porque ele, tá, ele é amarrado com uma fórmula. Lembrei agora, então a gente vai precisar colocar uma fórmula, então depois nele. Não vou usar esse campo aqui. Vamos deixar esse campo aqui de lado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui, data de avaliação. Que é só para explicar para vocês, né? O campo de bit, ele tem que necessariamente ter uma fórmula definida ali para saber o que vai executar. Como eu marquei que não tinha fórmula, aí ele não deixou avançar, né? Então a gente vai deixar isso aqui para um segundo momento, quando a gente for falar lá de gestão de Meetsop, né, quando a gente for falar da construção da tela propriamente dita. Então vamos lá, entrega dentro do prazo. Não, data que você avaliou. Então coloquei aqui informação bonitinha. Vamos botar aqui a acuracidade. Qual foi a acuracidade do estoque? Acuracidade no momento da compra. Coloquei aqui. E tempo de resposta. Vou botar organizado, né? Também acho que é importante deixar tudo alinhadinho, que faz a diferença, né? Você pega uma tela bagunçada, se é uma tela pode ser assim também do lado, vamos botar de lado, né? Fica mais friendly, né? Aí fica o seu critério, né? Vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui, vamos dizer que os campos são assim, né? Realmente o formulário é assim, né? Eles vêm um do lado, aí eu fico organizado ali. E aí, tempo de resposta, a gente vai botar aqui, ó, tempo retorno chamado em dias. Então você vai colocar aqui para ter essa informação no momento que estiver ali imputando os dados, né? Beleza? Então vou dar uma diminuída aqui no tamanho, como eu falei, 100 para ficar mais. Aqui a acuracidade é um campo percentual. Vou botar aqui 50, acho que vai ser suficiente. E esse também 50 vai ser suficiente. Então, bem tranquilo. Salvei. Tá tudo certo aí, beleza? Maravilha. Então, nossa tela acabou de ser construída. Ela não tem resposta única. Eu vou qualificar esse fornecedor toda vez. Então, vou entrar lá no cadastro de fornecedor. Vamos entrar aqui, ó. Lembrando que o campinho está aqui do lado, ó. Definir atributo. Porque quando eu estou clicando ele aqui, não está aparecendo que ele está abrindo na outra tela, porque ele está muito no canto. Beleza? Então, personalizado, vem aqui, ó, já tenho dois dados da Anvisa que a gente preencheu, e eu tenho aqui a qualificação, que são esses campos aí, que não estão preenchidos, né? Então, e ó, qual é a diferença de um para o outro? Aqui embaixo, ó, é 1 para N, né? Então, a informação fica aqui guardada, né? Então, o outro não tem, o outro como é 1 para 1, não aparece nada, é um dado só. Esse não, vamos supor que no dia 1º do 7 de 2023, eu fiz uma avaliação nele e a qualicidade no momento da compra estava 99%. O tempo de retorno do chamado estava em torno de
3 dias quando a gente tinha alguma reclamação junto ao fornecedor. Beleza. Aí salvei aqui, ó, embaixo, ó. E aí os dados tá historicamente guardado ali, né? Agora vamos para que depois no dia 1º de 2023 eu fiz outra avaliação nele. A qualidade demorou, diminuiu, mas o tempo de resposta também diminuiu. Não é bom, quanto a qualidade quanto maior melhor, né? E o tempo de resposta melhorou. Então eu começo a ter um histórico de avaliações. Ah, não, cadastrei errado, na verdade a qualidade foi 98,5, né? 0,5. Estou acostumado aqui nos Estados Unidos que tudo é ponto. Então ele já guarda a informação ali. Então você tem esse histórico, né? Isso é muito legal. E isso, gente, eu acabei de ter um banco de dados de informações privilegiadas para alguma decisão que eu vou ter. Ah, eu quero ver se esse fornecedor, ó, esse vezes esse, se tiver acima de 200 é porque tá bom. Esse vezes esse, a quantidade vezes tempo de resposta tiver. Aí eu começo a brincar, né, com os dados para eu quero fazer a média de todo o histórico do cara para mostrar em algum lugar. Então você começa a ter ali informações que vão te ajudar lá na frente em cima do seu negócio. Eu coloquei um exemplo aqui que veio na minha cabeça, foi no momento ali ontem construindo a tela, né? Mas eu quero provocar vocês para isso, porque é o limite, o céu é o limite, né? Então você pensa o que você pensar de campo de necessidade nessas telas de não só de fornecedor, mas de cliente, de tudo que é lugar, você vai ter a possibilidade de construir e de uma forma muito rápida. Então a gente treinando aqui com aquele ajuste do checkbox que deu, a gente começou 8h32 e agora são 8h47, ou seja, 15 minutos a gente construiu uma tela, cara. Olha o que coisa bacana, com zero de programação, né? Se quisesse ainda botar mais coisa, beleza, eu quero construir mais um campo, não tem, eu quero que amarre com forma de pagamento padrão, vai. Forma pagamento padrão. Aí isso aí é mania de programação, tá? Sempre colocar os nomes sem espaço, sem pontuação, sem acentuação, melhor dizendo, né? Então na programação sempre é assim, tá, gente? Eu vou colocar que ele é do tipo int e ele é do tipo pesquisa. Olha que legal. Então, quando eu botar esse controle na tela, o que vai acontecer? Vou salvar aqui. Ele vai vir já bonitinho, só tenho que preencher os campos, os dados, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui os campos. Vou botar aqui forma de pagamento. Ó, já vi um controle prontinho para você não precisa programar. Isso é o mínimo que você programa, tá? É o máximo, melhor dizendo, que você programa. Vou botar aqui, ó, forma, pagamento, padrão. Aqui no texto não, você bota o texto bonitinho, tá? Para a pessoa ler, pelo amor de Deus. Não escreve errado não, que é feio. Então, aí eu vou botar aqui bonitinho, aí eu acho que eu sei de cabeça, eu não botei isso nem no script, tá? Campo de pesquisa, deixa eu ver aqui os campos de pesquisa, eu vou ter que fazer uma ajuda, pedir uma ajuda aos universitários aqui. Então, eu vou lá na macro, isso a gente viu na aula 1, tá? Vou procurar, aula 1 não, na aula 3, que é o dicionário de dados. Eu sei que eu tenho aqui uma macro que me fala os campos da tela. Perfil, posição. É muita informação, muita coisa aqui. Dicionário de dados aqui, ó. Dicionário de dados, campos. Não é esse não. Cadê?
Deixa eu ver se está escrito tabela, fica mais fácil. Aqui, ó, listar campos das tabelas do banco, né? Então eu vou colocar aqui a tabela. Isso aqui lista todas as tabelas, tá? Eu quero todas as tabelas do banco que eu tô. Olha que bacana. Então eu vou ter uma tabela aqui, ó, chamada RPMTS forma de pagamento. Então, ó, já tem aqui, ó, forma de pagamento. Isso aí tudo a gente já viu, tá? Por isso que eu tô indo rápido, só para a gente construir aqui rapidamente você vê como é fácil também. Ó. O que eu tenho que saber é só o nome da tabela, ou as tabelas, né? Porque se tiver de um, eu vou ter que colocar mais de um. Beleza? Então, com as tabelas em mãos, eu vou ver os campos dela. E aí com o campo dela fica fácil de saber, ó. Põe aqui o nome do campo, executo, vi aqui o nome dos campos. Então, vou deixar esses nomes de campos aqui, que eu vou precisar. Vou abrir um Excelzinho, vou colocar esses campos lá, né? Isso é importante. Olha, ó, todos os campos da tabela estão aqui, né? E aí eu vou fazer minha brincadeira. Então, eu sei que o campo de pesquisa lá. Então vamos voltar para o nosso formulário. Agora eu já tenho os campos para eu preencher ali, ó. O campo da pesquisa vai ser vamos botar aqui. Eu vou colar no outro. O que é esse campo aqui da pesquisa? Da Anvisa. Campos da pesquisa é o nome do campo que vai vir de retorno, que está aqui dentro, beleza? Então, a gente já sabe também. Então, vou vir aqui, formulário, que eu não sabia o que era, né? A propriedade, eu já copio de outro e já vejo, né? Então, campo da pesquisa eu vou botar que vai ser forma, tá? O nome que eu vou colocar aqui, ó. O campo de retorno eu vou botar código, beleza? SQL campos, então eu vou criar uma queryzinha aqui, que eu sei que o campo que eu tenho é código, tem vários, né? E então eu vou vir aqui, ó, coloco aqui, ó, select código, tá vendo a estrutura em cima? É só fazer igualzinho, que não tem jeito. Isso eu quero mostrar para vocês que é o mínimo de programação que a gente vai ter aqui no sistema, né? Quando a gente quer colocar um controle igual esse, que é um controle mais pronto, né? Que ele não precisa ele não é um campo de só input, ele precisa de uma inteligência. Então eu estou dando essa inteligência para ele, ó, cara, tá vendo? Igualzinho de cima, ó. Código, forma de pagamento, descrição, forma de pagamento, fornecedor, o alias é código e aqui a forma. Então estou fazendo igual, né? Vamos voltar aqui para o RP, os campos. A tabela que eu estou usando é a tabela que a gente já listou ela, né? A gente já sabe que é essa. O nosso amigo UE, qual que é o UE? Ativo A1 sempre vai existir ativo A1, sempre usem isso. O SQL da consulta vai ser exatamente igual de cima, então eu vou fazer select o que? From tabela, UE, o campo código que eu quero, igual, porque ele vai fazer um complemento, e aqui do lado de cá eu vou fazer a descrição, certo? Bem tranquilo também. Pegou a estrutura de um, é copiar e colar, gente. E aí o cabeçalho, forma padrão. Padrão. Pronto. Criei rapidamente. Tá lá salvo. E coloquei. Se tudo der certo, não esqueci de nada, ele já apareceu aqui para mim. No personalizado, tá lá criado. Mas não tem preenchido, tá vendo? Os dados anteriores não estão preenchidos, mas não tem problema nenhum, né? O que estava antigo tá aí. Aí eu posso vir aqui colocar agora, no dia 26/8/2023. A curiosidade está em 99, o retorno de chamada está em 2. E né, ele combinou comigo que a forma de pagamento é a 2, cheque. Ou na lupinha, ó, tá vendo? Forma de pagamento padrão já vem aqui listado. Olha como foi fácil. Com 3, 4 linhas de código SQL, né? A gente, ó, é boleto. Já está feito.
e eu salvo aqui, essa informação já está aqui embaixo, né? Então, essa é dinâmica. Eu posso também nos outros, antes era dinheiro, aí eu fui evoluindo, né? Então eu vou preenchendo aqui os dados que não estavam, né? Então é isso que é maneiro, gente. Você vai construindo campos na tela, organizando e vai sendo feliz com as informações, né? E cruzando. Olha que legal. Eu já peguei casos em que o cliente começa a evoluir, né? Ele criou uma tela para cadastro de seguradoras e outra tela que vincula a tela que ele criou. Fez essa lupinha mesmo aqui, né? Então aí você começa a evoluir, né? Isso é como eu te falei, você constrói o sistema todo, né? Então você faz, porque nesse caso ele criou um relacionamento do relacionamento, né? Pô, não tinha operadora, mas o pedido ali, eu preciso colocar qual foi a operadora, eu preciso colocar qual foi os dados ali do sinistro, são campos específicos lá da oficina do cara. O que acontece? Muito simplesmente ele foi construir o cadastro e vinculou em outra tela de venda o cadastro que ele estava usando e fechou o fluxo, né? Então é assim que funciona de uma forma tranquila ali a gestão de, de formulário dinâmico, tá? Agora, como que a gente vai extrair isso, né? Que é a próxima etapa, né? A gente precisa extrair esses dados. Aqui a gente mostrou tudo. Como que a gente faz, né? Como eu falei, acessar os workshops do dia 1, 2 e 3 está público. Acessem para tudo que eu estou mostrando aqui dessa parte de query, que eu passei mais rápido, from, essas coisas todas, join, que eu falei, já está tudo explicado, os campos, como busca os campos, esse comando aí embaixo que lista os campos da tabela, eu expliquei também, documentei lá, então está tudo lá. Né? Então, a gente está frisando que esse material depois vai para vocês, né? Quem precisar, material também público, a gente está aqui fazendo o vídeo que é público. Eu quero material, requisito material, a gente envia também, tá? Então, nele, a gente explica como que funciona as queries, relatório, até relatório depois, porque qual que é a dinâmica de um sistema? É dar campos, que eu coloco dados, que depois com esses dados eu transformo em informação para tomar decisão, né? Então, o sistema de gestão é isso, é o crude do negócio, mas a decisão, porque a informação que eu coloco ali, ela vai me ajudar em alguma coisa, né? Então eu preciso depois pensar no resultado final, isso aí vai levar para onde, né? Então isso que é muito importante a gente estar ligado para acompanhar, né? Então a gente deixou pronto aqui como que vai fazer quando for campo. Quero extrair dados quando for campo, beleza? Então campo é isso aqui, tá? Quando for do tipo normal, que é o que no caso do nosso fornecedor lá, é esse lado de cá, né? Que é do tipo normal. Então esse aqui, como que eu depois que eu cadastrei, eu quero fazer um relatório desses dados aqui. Como que seria isso? Nada mais é do que essa query aqui, ó. Já deixei pronto. Sempre essa query, tá? Que essa é a tabela que guarda todos os dados RPM que eu também falo lá no dicionário do item 3, do dia 3, né? Eu já falo isso, só estou reforçando. O que eu fiz aqui, ó? Eu sei que eu estou envolvido com o fornecedor, então eu fiz um inner join do ID da tabela terceira, que é a chave estrangeira, né? Então também falei isso na aula 3, que é a chave estrangeira, chave composta, chave primária, né? Chave primária composta. Então, isso para a gente, estou considerando que você já sabe, beleza? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou unindo o fornecedor com a resposta dele e eu fiz mais um inner join com o atributo, que é o conteúdo da resposta. Vamos ver como ficou? Vamos vir aqui, ó, seleciona e aí lá eu vou quebrar mais para vocês verem, tá? Vou vir aqui em macro, beleza? Vou dar um novo, coloquei aqui, ó. Então, vamos dar uma organizada aqui. Muito importante sempre uma coisa de identar código, que é organizar código, né?
Isso faz toda a diferença na vida, para dar manutenção, né? Depois até você mesmo se atrapalha. Ali eu deixei daquele jeito para ficar no Word, ficar bonitinho, né? Mas o certo é ficar sempre assim, né? Aqui, ó. Tá. Então, ó, basicamente o que que é? Aqui em cima os campos que eu quero da query, né? Tá aqui, estão todos bonitinhos, né? Tem várias formas de escrever, tem gente que escreve de outro modelo, mas a grosso modo no final sempre vai ser isso, né? Então eu estou selecionando o fornecedor que está na tabela do fornecedor, que eu vinculei aqui, ó, com a chave de terceiro do fornecedor, chave primária do fornecedor, com a chave estrangeira aqui da resposta, né? E fiz um join também com a resposta, né? Para saber, para eu fazer meu relatório. Vamos executar aqui, ó. Ele vai ver todo mundo. Ó, fornecedor 1, que foi o campo que eu coloquei, ó, razão social, nome, é o campo interno que representa o nome do fornecedor que você está ali, que você está vendo. Então eu estou no fornecedor 1. Ó, o alvará que eu coloquei, ó, 25/8, né? E o outro aqui, ó, fornecedor 1, no tipo inteiro, então cada um tem seu tipo, né? No tipo inteiro, ele botou aqui o código do EIN, né? Então aí você, com essa informação no banco, você vai montar o relatório que você desejar, a macro que você desejar, a tela que você desejar em cima da tela, como eu falei, né? Você pode fazer uma amarração a outra tela, né? A etiqueta, enfim, o dashboard, né? Você pode criar um dashboard, né? O template, que é a questão do Word, que a gente vai ver na próxima. Vamos supor que eu quero que esses dados preencham agora um formulário padrão do Word para gerar um documento. Cara, você simplesmente vai colocar aqui template, vai botar o nome do arquivo e aí esse campo vai virar um campo lá dentro do documento. É sensacional. Que é isso que eu vou fazer na próxima aula. Eu vou pegar os dados que a gente construiu e vamos botar ele dentro de um Word, né? Então vai ser um banco bacana demais. Eu me amarro de mostrar isso aí, que eu vejo valor, né, na vida das pessoas, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa para impactar a vida das pessoas. Isso com certeza é algo que marca e registra e você fica com certeza lembrado por resto da vida quando a gente faz o bem e consegue gerar esse tipo de facilidade, né? Então, tá feito aqui, mas Rodrigo, e o outro? O outro é totalmente diferente, tá? Esse aqui, o outro, esse 1 para 1 é uma tabela que guarda um tabelão, né? É a tabela mãe do negócio, é essa aqui: atributos, resposta. Esse cara aí é a mãe. Então, se eu crio no cliente, vai para aí. Se eu crio na venda, vai para aí. Então, sempre a mesma tabela. E dependendo do dado que você guarda, vai para também as tabelas que você define aqui. Então, esse é o grande lance do negócio, beleza? Tá. Mas e o outro? Como que eu vou guardar tudo num lugar só, né? O outro que é o grande lance. O outro, ele cria a própria tabela dele. Nota um detalhezinho em tela. Vamos lá na macro. Na macro não. No atributo, rotina 395. Olha, ele criou aqui o nome da tabela. Ele criou. Essa tabela existe no banco de dados. Ela passou a existir. Ela tem a estrutura seguinte: RPMTS, que é o sigla do RPMITS. Atributos, que é o nome que a gente deu para essa função. E esse cara aqui é um ID aleatório que ele gera, mas com uma lógica de ano, mês, dia, né? Hoje é dia 26 de agosto de 2023. A empresa que eu estou é 1 e é o segundo código que eu estou fazendo hoje, né? Então ele tem essa dinâmica. Então o legal é que todo o nosso sistema é assim, tá? Tela de venda é assim, então tudo é formatado com esse código inteligente, que pelo código você já vê um monte de coisa, beleza? Então basicamente o que acontece? Esse campo, essa tabela existe no banco, então tudo ficou mais fácil, né? Se essa tabela existe no banco, aqui ainda fica mais visível, né? Vou dar um Ctrl C, vamos lá direto para macro, né? Que é a rotina 299. Vamos limpar aqui, vou dar um select, asterisco from e pronto, tá aí, ó.
todo o conteúdo que a gente construiu está aqui. A cor, a cidade, todas as informações estão bonitinhas, só que estão com nome interno, né? A gente vai precisar fazer, quando for essa tabela aqui, esse campo para ficar bonitinho, vamos botar o alias nele, né? Então você vai construindo ali teu campo dando nome aos teus campos pelo que você deu o nome nele, para ficar mais fácil na hora de montar os seus relatórios, né? Que aqui é o nome interno, né? Não é friendly, né? Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Vamos pegar aquele outro que já está pronto, né? E eu mostrar exatamente isso, ó. Essa informação aqui, vou selecionar essa query a gente montou ontem e vou colocar aqui, ó. Então o que eu estou fazendo? Isso aí é do dado anterior, tá? Eu vou dar uma indentada aqui também, ó. Aqui é o transporte, tá? Também do campo, o campo, ups, clicando demais, vamos lá. A tabela do outro é essa. Eu fiz aqui um inner join, também nada mais é do que o que a gente aprendeu, né? Estou só organizando aqui para vocês enxergarem melhor. Então eu tenho aqui, ó, a tabela criada. Então essa aqui eu já estou fazendo da outra que já está pronta, né? Que é a da Anvisa, beleza? Então tá aqui os três campos. Então aqui, ó, eu venho e fornecedor, razão social, eu fiz um front dessa tabela, que é o nome que está aqui. Se você reparar, é o mesmo nome que está aqui, certo? Então eu estou fazendo um select nessa tabela, estou fazendo um union com a tabela, com ela mesma, com a ID do vínculo de fornecedor, porque ela, lembra aqueles campinhos, eu falei, esses são campinhos internos. Então, gente, esse ID do vínculo é a chave estrangeira da tabela que eu coloquei aqui como setor, né? Então começa a fazer sentido as coisas para a gente, né? Então o fornecedor, ele tem aqui, quando eu gravar um dado para ele, vai estar ID vínculo, porque pode ser N locais, né? Então a gente criou um nome genérico, né? E aí eu fiz um outro join. Lembra que eu coloquei uma tabela, um campo chamado transporte, que é uma chave estrangeira. Então eu estou fazendo o join aqui, ó, tabela a tabela que eu estou, que é a mesma, né, que eu construí agora, o nome do campo inner join com a tabela de transporte, né? E aí com isso eu também tenho a descrição do transporte. Então eu vou poder montar o relatório aqui, ó, fornecedor 1, show F, data do alvará, código do transporte e o nome do transporte, que é justamente o dado que está lá. Se a gente abrir aqui a rotina fornecedor, é o dado que eu coloquei. Eu vou mudar ali o transporte, tá? Transporte 1, né? Aí vou vir aqui em definir atributo, vou selecionar a qualificação, dado da Anvisa, desculpe. Vou botar transporte 2, né? Transporte 2. Ah, não, 2 não tem. Vou deixar 1 mesmo. E vou botar aqui, ó. XXXX. Salvei. Então atualizei os dados 1 para 1, né? Porque não, a gente viu lá que tá, a abinha também é um componente que a gente colocou, igual o outro. É um exemplo que dá para organizar na tela também, isso é legal, né? Mas vamos lá. Aí, ó, tá vendo que tá show FFF? Se eu executo aqui, ele já atualizou os dados para XXX, ou seja, ele está pegando direto da fonte. E com isso, é o que eu falei, você pode usar para em outra tela. Então eu faço uma tela da outra tela, uma tela da outra tela. Então eu vou montando e fazendo amarrações e fazendo minha modelagem de uma forma muito fácil, muito tranquila, com pouquíssima programação, tudo visual. Eu estou fazendo programação para montar a query, né? Isso facilita demais, porque daqui, como eu falei, já posso jogar para o nosso gerador de relatório e montar bonitinho, formatado, colocar cor, fazer isso, fazer aquilo, né? Então isso que é legal, beleza? Então a gente viu como
construir tela e como que é mostrar essa tela no sistema. Agora, beleza, como extrair esses dados que a gente construiu, né? Melhor dizendo. E agora, a gente tem uma outra função que é campo informativo resgatado na macro. É o que eu falei, eu guardei esses dados, mas eu quero que ele apareça em algum lugar em uma outra tela, de forma informativa apenas. Então, é aí que entra o contrário, né? Eu faço a macro através de um dado guardado e jogo na tela. Aqui o que a gente fez? Ó, esse cliente, olha que legal, a gente vai abrir lá, tá? RPMTS Atributos 5, que é o nome da tabela, né? Que isso significa? Que esses campos todos aqui, ó, são campos igualzinho como eu construí lá, são campos que eu vou puxando aqui da esquerda e jogando para a direita, bonitinho, né? Só que como que acontece desse campo fazer a amarração? Através do ID, da tag. Então na tag, ó, eu vou ter uma query, eu tenho ali a informação tudo bonitinho e eu tenho o alias, né? Tá vendo? 1109 é a tag que está aqui. Então eu acabei de vincular esse alias com esse campo aqui para mostrar, tá? Isso que é maneiro. Vamos lá ver como que isso funciona. Vamos procurar qual que é o nome mesmo da informações adicionais do cliente. Vamos procurar aqui essa macro. Primeiro a partir para aqui, né? Fiz a macro. Isso é com uma query gigante, com vários dados consolidados. Isso é query real, tá, gente? É uma query, né, a gente considera até uma query pequena pro tamanho das queries que a gente faz, mas é uma query que traz informações de vários lugares. Nesse caso aqui, ele traz nesse campo aqui o maior valor que o cliente já comprou comigo, sacou? Então isso é através de resultados que é feito aqui embaixo, mas que eu não vou mostrar, porque a gente já viu isso na aula 1, 2 e 3, beleza? Então, estou com a query pronta, mas eu não quero fazer relatório, eu não quero, por exemplo, tá no cadastro do cliente, vai ver essa informação. Quero ficar em dash, não quero, eu quero ser mais fácil. O que acontece? Eu vou lá no meu atributo, procuro ali esse cara, eu vou criar um, né? Aí eu vou procurar, ele já está pronto aqui, informações adicionais do cliente, e coloco todos os campos que são campos, os mesmos campos que estão lá, eu vou colocar aqui, beleza? Então, para fazer essa amarração, show? Então aqui é o maior venda, última venda, total de vendas, data da última venda, data da primeira venda, quantidade de vendas. Ixi, é uma infinidade de coisas, tá? Então o que acontece? Eu tenho que agora posicionar. Então até isso a gente já viu, né? Posicionamos aqui os controles bonitinhos, né? Onde fica cada cor. Ah, tá. Eu posso botar cor também, tá, gente? Esqueci de passar. Vou dizer que esse cara aqui vai ser azul, assim, ficar, né? Esse aqui vai ser vermelho, né? Então, aí eu posso mudar a cor ou a fonte. Isso aqui, a fonte vai ser, sei lá, amarelo, né? Então, eu vou só mudando aqui e fazendo. Não, botei cor de fundo. Deixa eu botar aqui que a fonte vai ser roxo, né? Então ficou a fonte roxa. Vai ficar um carnaval esse negócio, né? Então beleza. Aí eu construí. Aí qual que é o lance? Maior venda, ó, ele tem o tag dele próprio, interno, né? Que é 101, né? 10109. Quando eu crio uma tela, automaticamente esse cara vem para cá, né? Aí esse cara, eu simplesmente defini que ele é 10109 e tem a mágica. Como que eu relaciono, Rodrigo? O que uma coisa tem a ver com outra? Como é que ele está pegando aquela macro? Simples, muito simples. Ó, marco também muito importante, read only, porque é uma tela que só vai, um campo que só vai ser lido, ele não vai ser imputado nada, né? É muito importante essa questão aí, para você não
para o dado não ficar gravado de uma forma suja, né? Tem que ser dinâmico mesmo, toda vez que carrega a macro ele está atualizado, né? Vou dar uma salvada aqui e vou mostrar para vocês como que isso amarra lá, né? Simplesmente botando isso aqui, ó, a macro 36, tá vendo? Então, a partir do momento que eu botei essa macro, a macro tá lá, tem um código 109, eu coloco um campo aqui, 1109, que é o mesmo código, ele já deu match. Essa é a mágica, né? Então, o campo com o mesmo o nome, ele já entende que aquela informação não vai ser gravada, ela vai vir da macro, né? Então, como que a gente vê isso? Eu botei isso no setor cliente, tá? Então, venho aqui no cadastro do cliente, olha como é fácil. Vou pegar o cliente e eu venho aqui, ó, campos adicionais, seleciono aqui informações adicionais e a mágica acontece, inclusive coloridinho, né? Os outros você poderia ter colocado também, né? E com a informação para ficar fácil. Isso aqui é uma forma matemática, resultado da query lá. Vamos fazer um exercício aqui, só para vocês verem. Vamos botar isso aqui, tá? Que vai ser 8989, tá? Tô até guardar esse dado aqui. Deixa eu salvar. Pegar esse aqui, que eu estou dizendo que em vez de vai pegar da query, então vou dizer que é fixo 8989. E aí, quando eu abrir lá a informação, ele vai vir um 8989 para cá, né? Que na verdade está vindo esse número que é o resultado da conta. Deixa eu atualizar lá. Opa, acho que eu fui demais. Deixa eu ver. Quando eu carregar aqui, ó, selecionar informações adicionais, ele trouxe o 8989, beleza? Porque é o campo, o valor que eu coloquei lá. O que eu quero mostrar para vocês e deixar como uma validação é que o que veio não foi um dado estático. Você vê que não tem nem botão de salvar aqui, ó, tá vendo? Não tem, porque o que vem são informações apenas para tomar decisão. Isso é informação real, o cliente está vendo aqui uma porrada de dados que ele vai bater o olho e vai ver se o cliente está no perfil que ele tem ou não, né? Então aí a gente construiu essa macro através da necessidade de um cliente, mas construímos como macro, né? Ou seja, se cada um tem uma regra, por exemplo, eu considero vencido depois de 10 dias, o outro não passou um dia já está vencido. Então tem essas regrinhas assim, cada um pensa e trabalha de uma forma, né? Então essa é o nosso motivador de construir coisas assim dinâmicas, né? É isso que faz a gente estar aí pensando sempre na forma dinâmica. E agora a gente indo para a web, né? Toda essa solução que você está vendo aqui, ela é parte web, ela já roda no servidor em nuvem que está aqui, né? A base de dados toda, tem os módulos de venda web, tudo. Só que a ideia é transformar ela toda no navegador e também a gente já vai levar essas funcionalidades. Como eu falei desde o início, sistema que só emite nota, você não precisa nem pagar, né? Vai ter gratuito e o nosso também, nessa versão web, vai ser gratuito. Mas o que a gente quer é te entregar muito mais que isso, é te entregar uma liberdade onde você pode realmente mexer, desenvolver, criar, usar sua imaginação e estratégia para as melhores decisões, tá? Então a gente encerra aqui mais uma vez mais um dia de treinamento, né? Foi muito legal. Eu particularmente gosto muito de falar de atributos, que faz a diferença mesmo no dia a dia, né? Espero que vocês tenham absorvido o que a gente passou e a gente fica aí à disposição para caso tenha alguma coisa a gente esclareça no decorrer quando você assistir e ver esse vídeo. Não precisa ser agora, pode ser em qualquer momento, tá bom? Então, valeu pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu!